Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua casa, na sua família. Deus ele vai agir poderosamente em seu favor. A palavra de Deus está lá no livro do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, onde fala, meus irmãos, da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo, meus irmãos, era um homem que tinha um grande poder, né? A Bíblia diz que ele era um principal homem da sinagoga, era um líder da sua sinagoga, um líder, vamos dizer, de uma cidade. Este era quem? Este era Jairo. E a sua filha estava muito doente, muito mesmo. Ele, sabendo a respeito de quem era Jesus, ele foi clamar, né? Foi pedir que Jesus tivesse misericórdia e fosse curar a sua filha. Olha o que diz. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntando-se a ele outra grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha-lhes e lhe imponha-lhes as mãos, para que ela sare e viva. Jairo, meus irmãos, era um dos principais da sinagoga. Era um homem, meus irmãos, que tinha um grande poder, mas ele não podia resolver o problema da sua filha. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele foi até Jesus pedindo que o Senhor tivesse misericórdia e fosse até a sua casa para impor as mãos, né, sobre a sua filha, que estava quase à morte. Quase à morte. Este homem estava desesperado. Desesperado. A única porta que lhe restava era Jesus Cristo. Jesus era o único que poderia, meus irmãos, ter misericórdia e olhar para aquele homem. E a Bíblia diz, meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. Que coisa! E olha o que a palavra de Deus diz. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Que coisa, meus irmãos, maravilhosa aqui. E o que acontece? Acontece, meus irmãos, que enquanto Jairo estava falando com Jesus, veio outro da sua casa, né, do seu convívio, e disse assim: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu, não adianta mais clamar a este homem, porque ela já morreu, não adianta mais incomodar. Olha o que diz: estando
ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas ou incomodas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu queria frisar, trazer este ponto aqui, este versículo, para que nós venhamos meditar. Enquanto o pai da menina rogava para Jesus curar a sua filha, vem outro do seu convívio, da casa dele, e diz assim: olha, não incomodas mais o mestre, a tua filha já morreu, não adianta mais clamar, pedir. Tanto, meus irmãos, aquele homem estava, meus irmãos, desmotivando o chefe da sinagoga, como também estava dizendo o quê? Olha, não, já morreu, não adianta mais. É como, meus irmãos, a gente já ouviu e a gente ouve muito as pessoas falar: morreu, não adianta mais chorar, não adianta mais, acabou-se. Mas neste ponto aqui, nessa situação, não tinha acabado ainda. Jesus, olhando para aquele chefe, que era da sinagoga, disse: não temas, creia somente. Creia somente. E é isso que nós aprendemos. Mesmo que em alguns momentos das nossas vidas venhamos, meus irmãos, nos encontrar como este homem, que alguém até próximo dele disse assim: olha, não adianta mais, não adianta, a tua filha já morreu. Mas a palavra de Jesus para ele foi esta: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Que coisa maravilhosa. Olha o que Jesus diz. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal das sinagogas: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E é o que nós precisamos, meus irmãos. Muitas vezes na nossa vida é não temer e crer somente. Como o milagre vai acontecer, como a ressurreição vai surgir, muitas vezes nós não iremos saber. Mas nós temos uma confiança e uma certeza que, se Jesus está conosco no caminho, algo extraordinário há de acontecer. Quando um homem da própria casa do chefe da sinagoga chega para ele e diz assim: olha, não incomodas mais o mestre, a tua filha morreu, não adianta mais, acabou-se. Ele está dizendo assim: olha, não adianta mais insistir, não adianta mais ele ir na tua casa, não adianta mais. Mas, meus irmãos, quando até mesmo para algumas pessoas ou para o mundo tem acabado, para Cristo, para o nosso Senhor, ainda não acabou, ainda não é o fim. E é isso que nós devemos crer, acreditar. Nós devemos viver pela fé. É como que Jesus disse para este homem: não temas, creia somente. É a gente crer somente, confiar e continuar caminhando, como este homem fez com Jesus. Creu, continuou crendo e continuou caminhando rumo à sua casa, para que Jesus ressuscitasse a sua filha. E eu creio que Jesus, ele há de fazer coisas maravilhosas, ele há de operar grandes milagres e maravilhas. Creia, acredite, tome posse. E olha aqui, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse,
a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Aqui, meus irmãos, só demonstra, aqui, meus irmãos, só comprova que essa menina já tinha morrido, já tinha falecido. E Jesus não deixou isso mesmo, que ninguém seguisse ele. Por quê? Porque, meus irmãos, o milagre, ele não anda com a incredulidade. O milagre, meus irmãos, ele não pode acontecer no meio da incredulidade. Isso mesmo. Se estes mesmos que foram lá dizendo, não incomodas mais, tua filha já morreu, esses, meus irmãos, só iriam atrapalhar a fé. O milagre acontece pelo quê? Pela fé. Embora fosse Jesus que estivesse ali operando o milagre, mas era preciso, meus irmãos, que não tivesse dúvida nenhuma. Era preciso, meus irmãos, que aquele homem, por ser sua filha, cresce também. Que o próprio que estava ali era o Senhor Jesus Cristo e iria ressuscitar a sua filha. E é o que nós devemos crer, acreditar. Nós devemos, meus irmãos, dar créditos a palavras negativas, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Nós não podemos desanimar, desistir, mas nós devemos crer, acreditar que quando para o mundo é impossível, para Deus é possível. E eu creio que se você crer, acreditar, não desanimar, algo poderoso vai acontecer na sua vida. O milagre, né? A ressurreição. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai operar a ressurreição, o milagre que você precisa aí em nome de Jesus Cristo. Vamos, em nome de Jesus Cristo. Vamos crer, acreditar, perseverar, continuar na caminhada, não desanimar, não desistir e saber que o Senhor Ele está fazendo e irá fazer coisas maravilhosas. Até mesmo, meus irmãos, quando para o mundo é impossível, para Deus é provável todas as coisas. E ele diz, olhe bem, que coisa maravilhosa, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, e irmão de Tiago. E João, irmão de Tiago. Por quê? Os outros já tinham dito, né? Não adianta mais. Se não adianta, apenas aqueles que creem continuam a caminhada. E quando Jesus chegou lá, havia um grande alvoroço, né? Havia um grande alvoroço. E entrando, disse-lhe Jesus, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Que coisa maravilhosa! Tanto Jesus não deixou que ninguém seguisse, como também que ninguém entrasse no quarto ali, porque não criam, não acreditavam. Somente aqueles que estavam com ele, né, os seus discípulos, o pai e a mãe da menina. E é isso que Jesus Cristo ele faz. O Senhor faz obras maravilhosas. Isso é a gente crer e acreditar. Não desanime, não desista. Creia. Quando para o mundo ou para muitas pessoas não há jeito, para aqueles que creem, Deus ele faz obras maravilhosas. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Eu quero orar pela sua vida neste momento, pela sua vida, pela sua casa, sua família.
sua vida econômica, por tudo, né? E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, na igreja, nosso ministério. Esta é a nossa fé. Nós vivemos pela fé. O mesmo Deus que nós cremos e esperamos é o mesmo que nós pregamos. Isso mesmo. Não estamos livres de aflições, mas uma coisa nós temos certeza, de um Deus que opera maravilhas, e nos ajuda e nos socorre. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, a sua casa agora, neste momento. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço agora, neste momento, o Espírito Santo, Pai, opera maravilhas, Senhor, opera maravilhas. Eu oro, meu Deus, pelo aflito, pelo cansado, pelo doente, por esta pessoa que está me ouvindo agora. Talvez esteja enfrentando grandes problemas, crises, aflições. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, socorre o que está cansado, desanimado, desesperado, a alma que está aflita, o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Opera agora maravilhas, Jesus. Libertando, curando, restaurando, salvando. Pessoas que estão me ouvindo, Pai, não importa o lugar, Senhor, que ela seja alcançada agora. Que ela possa receber, Senhor, o milagre, a salvação, a cura. Meu Deus, que portas sejam abertas, que milagres venham a acontecer. O Espírito, meu Deus, manifesta o teu poder. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, toca agora, Jesus. Toca, cura, liberta. Entra com poder, com providência, meu Deus, agora, na vida desta pessoa. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, sara, Senhor, a vida desta pessoa. Cura, restaura, faz o improvável. Tu és o mesmo Deus, Senhor, que ressuscitaste esta jovem, Senhor, esta menina. Tu és o mesmo Deus, Senhor, que tens o poder de dar vida, de ressuscitar, curar, abrir portas, de dar alegria, Senhor, a esta pessoa, Senhor, de fazer coisas maravilhosas. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Fiquem todos na paz. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês.